Gente, eu adoro começar o vídeo sussurrando. Não sei explicar o sentimento. Se você não me conhece, chegou agora nesse canal. Eu sou a Tiff, eu morei 18 meses no Hawaii. E hoje eu quero falar como é minha trajetória com o inglês, como aprendi inglês sozinha e de graça, né? A maior parte do tempo. Eu cheguei a fazer curso de inglês na sexta e na sétima série. Na época tinha um curso no colégio, você tinha que ficar pela tarde. E aí, como meus pais não tinham dinheiro para pagar almoço no colégio, que era bem caro também, por sinal, era um colégio particular. E aí eu ficava na casa da minha tia, que morava perto dessa escola. Eu ia pra escola de ônibus, já era bem independente nessa época, já sabia exatamente o que é que eu queria. Eu sempre gostei de inglês, queria aprender inglês. E aí minha mãe pagou esse curso de inglês pra mim, na sexta, na sétima. E eu ficava na casa, ia almoçar na casa da minha tia, né? Levava meu almoço. Não lembro exatamente se eu levava meu almoço ou se eu comia o almoço lá, enfim. Mas a minha tia me deu o suporte nesse momento. E aí eu almoçava e depois voltava pro colégio para minhas aulas de inglês. E essa foi minha rotina durante, né, os meus 12, 13 anos. Foi que com 13 anos eu já estava na oitava, não, 11, 12 anos, na verdade. E aí foi que tudo começou, né? Eu comecei a ter aulas de verdade com a turma. Eu gostava de ler durante as aulas. Tanto que algum tempo depois eu tentei voltar, né? Depois de, sei lá, eu tinha 15, 16 anos. Tentei voltar de novo a fazer aula no sábado de inglês, mas realmente curso de inglês em Salvador é muito caro, gente. Não estava dentro da minha realidade, né? Por um longo período, assim, vamos dizer, né? Mas eu sempre me interessei muito, sempre tive essa conexão emocional com o inglês. Tanto que eu adorava assistir série em inglês, Big Bang Theory, Pretty Little Liars. Eu gostava muito de ver séries em inglês. E ficar imitando a galera. Eu amava ficar imitando a galera. Tipo assim, my friend is dead. Really don't like. Gente, socorro. Mas, tipo assim, eu gostava muito de imitar o que as pessoas falavam na série. E eu achava que isso me ajudava de alguma forma. E realmente ajudava, tanto que eu descobri depois que existe uma técnica chamada shadowing, que é basicamente você repetir as mesmas coisas, você vai mimetizar, né? Você está assistindo uma série que você gosta muito, ou um filme, ou um programa de TV, né? Eu gostava daquele Cosmos também. E NetGeo, eu gostava muito dos documentários lá, né? Principalmente voltado ao oceano. Inclusive, depois na faculdade, quando eu entrei na faculdade de oceanografia, o que me incentivou a continuar estudando inglês foi essa questão de você tem que ler muito artigo para ter um embasamento teórico mesmo, né? Construir a base do seu conhecimento na oceanografia, a maior parte, na verdade, eu acho que a maior parte das faculdades, principalmente federal, a base é em inglês. Tem conteúdos em francês, tem conteúdos em espanhol, mas a base é em inglês. Então, o inglês sempre foi uma ferramenta que eu considerava importante desde, né, da minha infância, adolescência até minha fase adulta também. Então, eu sempre tive essa conexão muito forte. Então, a primeira dica que eu dou é entenda, crie uma conexão com a língua que você quer aprender. Tipo, tenha um objetivo muito claro na sua cabeça. Tipo assim, eu quero ir para o Peru, então eu vou aprender espanhol. Mas saiba que espanhol, existem muitas variações de espanhol. Tem espanhol do Chile, tem espanhol do Panamá, tem espanhol da Argentina, tem espanhol do Uruguai. Tem muitos tipos de espanhol, no caso, variações, né? Tem o espanhol da Europa, também da Espanha. Mas, né, se você quiser conhecer eventualmente qualquer desses países, o espanhol vai te dar uma base para você conhecer a cultura, para você se desenrolar lá. Então, saiba muito bem por que que você está aprendendo essa língua. Eu acho que minha maior dificuldade, principalmente com o francês, no espanhol, ainda não é essas Coca-Cola toda. Eu me sinto muito mais confortável no meu inglês, que eu acredito que seja C1, né? É, tive muita dificuldade de entender que eu sou uma pessoa fluente em inglês, porque eu acho que entra muito na questão do autoconhecimento e autoconfiança, de a gente falar pra gente mesmo de que a gente tem capacidade de fazer uma determinada coisa, né? Então, tanto que com a faculdade eu também tive muito problema com isso, dessa sensação de pertencimento.
né? É um caminho que a gente passeia sempre, de falar, não, eu consigo e eu realmente sou. Não é questão de se achar, não é questão de, ai, você é a última Coca-Cola do deserto. Não, calma. Você é capaz de fazer isso e você está fazendo. Então foi realmente. Tô caindo aqui, viu? Foi realmente uma jornada de entender que, de fato, quando eu voltei pro Brasil mesmo, eu não achava que eu era fluente em inglês. Eu tive que ter várias conversas com o ChatGPT e com o Gemini. Eu prefiro o Gemini do que o ChatGPT, tá? Fique bem claro. Tive várias conversas com o Gemini para entender que eu era fluente em inglês e para me convencer de que eu realmente sou fluente, sou uma pessoa que fala inglês fluentemente, né? E o meu vocabulário é muito bom. Claro que é completamente diferente você gravar um vídeo sozinha, né, diante da câmera, sem roteiro, igual que eu tô fazendo em português, inclusive, né? E fazer isso em uma língua que não é sua língua materna. Eu tô muito mais confortável em português do que estaria se eu estivesse falando em inglês agora nesse momento. Mas assim, o meu espanhol, ele tá ali entre o A2 e o B1, vamos dizer assim. Eu consigo me virar, consigo me comunicar nas situações de necessidade, mas também não é uma língua que eu me conecto emocionalmente, porque eu não tive nenhuma experiência em nenhum desses países, por exemplo. E pelo fato de eu ter vivido 18 meses no Hawaii, nos Estados Unidos, e não só isso, o tipo de experiência que eu tive foi imersiva, porque eu vejo muitas pessoas que moram 20 anos, 15 anos, 10 anos e que não falam inglês. Então vai muito também do seu próprio desejo, da sua própria vontade de realmente se conectar com aquela língua, de você realmente entender e colocar, estudar, né, se debruçar mesmo e querer desenvolver, melhorar como pessoa naquele determinado tópico ali. Então vai muito disso. Então a primeira dica é essa, se conectar emocionalmente com a língua que você quer aprender. O francês eu também tenho muita dificuldade, porque justamente eu não tenho nada no meu cotidiano, na minha rotina, que me influencia a falar francês. Então eu já estou nessa trajetória de querer desenvolver um pouco mais o meu francês. Mas eu entendo também essa limitação de não ter estímulos, né? Coisas que me fazem realmente querer. A necessidade faz o ladrão, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas a partir do momento que você cria um problema, seu cérebro vai criar uma solução. Então, grande parte do meu aprendizado em inglês também, do meu desenvolvimento do inglês, eu acho que eu fugi um pouco do tópico, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Do meu desenvolvimento em inglês, foi essa questão da necessidade. Eu estava lá sozinha, né? Eu não tinha nenhum amigo brasileiro praticamente assim na minha rotina, no meu dia a dia. Então eu precisava falar com pessoas de outras culturas, né? Eu precisava falar com jamaicana, que era minha chefe, precisava falar com indiano, que era meu outro chefe, precisava falar com chinês, que nem falava inglês direito. Eu precisava falar com o governo americano por e-mail, né? Para justificar as questões do visto e tudo mais, parte burocrática da coisa, né? Eu precisava estar lá por mim mesma se acontecesse alguma situação que ameaçasse a minha integridade física ou moral, eu teria que me defender, né? Então, essa necessidade cria uma solução para o seu cérebro. O seu cérebro fala assim: poxa, eu vou ter que aprender por bem ou por mal. Eu vou ter que me expressar, eu vou ter que me comunicar, eu vou ter que resolver os problemas. Se eu for no mercado, eu tenho que saber falar o que é que eu preciso no mercado. Teve um dia muito engraçado que eu estava furando alguma coisa na parede lá. E aí eu tive que buscar aquele negocinho de porca que gira a porca do parafuso. E aí eu descobri depois que o nome da ferramenta era Allen Wrench. Eu não iria descobrir. Você vê que a pronúncia do wrench, pra mim, é bem difícil por conta do sotaque brasileiro, né? Tipo, eu falo wrench, tipo molho ranch the sauce. Mas na verdade é wrench, tipo, a ferramenta. Enfim, mas que a pessoa vai entender, porque nesse contexto faz sentido. Não faz sentido a pessoa falar Allen Ranch de, de molho, sabe? Então ela vai automaticamente ligar naquilo que você tá falando. Então, eu não me esforcei para perder meu sotaque. Eu amo meu sotaque brasileiro. Eu tô toda aqui me mexendo, gente. Que é isso? Eu amo meu sotaque brasileiro.
Não é algo que eu quero perder em nenhum momento da minha vida. Eu acho que faz parte da minha identidade. E acho que aprender línguas em geral, idiomas, tem muito a ver com isso, né? De você se identificar com aquela coisa e de você colocar energia para, né? Você vai colocar energia para aprender. E existem várias ferramentas hoje em dia, né? Muito melhores do que antigamente, do que 5 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje tem chat GPT, tem inteligência artificial para ajudar a gente, tem YouTube com conteúdo gratuito, né? Tem séries, tem filmes, tem muito lançamento de filmes no cinema, então a gente está sempre consumindo coisas novas o tempo todo, né? É, e as ferramentas estão se aprimorando, melhorando, enfim. E foi assim que eu aprendi inglês sozinha, basicamente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Minha cabeça é meio confusa, mas eu queria compartilhar um pouco da minha experiência de como aprendi inglês sozinha. Aprendi de uma forma gratuita mesmo, fora essas experiências muito pontuais que eu tive na minha infância barra início de adolescência, né? E realmente o que me motivou por grande parte foi a questão da universidade, de conseguir ler um artigo em inglês sem cansar tanto o meu cérebro, porque isso para mim era muito difícil. Hoje eu consigo ler um artigo de boa, né? Eu consigo assistir uma série completamente em inglês, com legenda em inglês. E, inclusive, uma dica para vocês manterem o inglês depois de voltar para o Brasil é isso: você tem que continuar imerso no universo, você tem que estimular o seu cérebro a continuar movimentando, né, aquela engrenagem ali, porque os idiomas eles são vivos, as expressões elas mudam o tempo todo, tanto inglês, espanhol, francês, as línguas que vocês quiserem aprender. Então, a dica mais crucial é isso, de você inserir a língua na sua rotina. Eu assisto muita série em inglês, muito programa, muito reality show. Eu adoro reality show em inglês, tipo, de cozinhar, de relacionamento, Love is Blind, eu adoro Love is Blind. Tava assistindo Perfect Match e eu adoro, até para fazer uma análise social também. Então eu gosto muito. E até para, tipo, expressões que as pessoas usam cotidianamente, porque no reality show ele não vai falar de uma maneira formal, ele vai falar de uma maneira completamente informal. Então acho que isso também ajuda a manter o inglês vivo dentro de mim, né, no cérebro. E isso foi tópico de briga em relacionamento, inclusive, tá? Porque uma pessoa que eu me relacionava, tipo, não achava necessário que tudo que eu assisto é em inglês. Tudo que eu assisto é majoritariamente em inglês e com legenda em inglês. E isso pra mim é tipo não negociável, sabe? Porque o inglês pra mim, acima de todas as línguas, é uma ferramenta que eu considero importantíssima, não só no ponto de vista pessoal, mas também no ponto de vista profissional. Você como profissional que fala inglês, que se comunica em inglês, você tem acesso a muitas culturas e você tem acesso a muitas oportunidades. Então, é algo que eu considero muito importante e não é algo que eu vou abdicar, não é algo que eu vou abrir mão simplesmente porque alguém não quer fazer isso. Se você não quer fazer isso, tudo bem. Nos momentos que você estiver sozinho, você pode consumir, né, conteúdos dublados em português, enfim, blá blá blá. Não cabe a mim dizer o que você tem que fazer. Mas eu acho que se é algo que é importante pra mim e que não é tão importante pra você, se não é importante pra você, por que não fazer o que é importante para o outro, sabe? Se colocar e ter empatia pela outra pessoa também, nesse sentido. E eu acho que seria algo que ajudaria os dois, né? Para os dois crescer, claro. Mas enfim, a dica de hoje é essa, né? Criem formas de inserir o inglês ou a língua que você quer aprender na sua rotina de uma forma que não seja cansativa também. Porque, tipo, às vezes você quer assistir só algo bobo, algo que não vai necessariamente, não é um documentário super, hiper, mega produzido, é só um reality show bobo, mas que tá te ajudando a criar um vocabulário, a expandir seu vocabulário e a se comunicar com outras pessoas. Então, a maior dica de todas é essa. E ler em inglês também. Eu tenho livros em inglês,
né? No Kindle eu acho que também tem muito conteúdo em inglês. E, gente, é isso. Desculpa, não fiz roteiro, mas eu espero de verdade, de coração, que tenha ajudado vocês de alguma forma. E tchau!